Notícias, eventos, tudo que você precisa saber sobre a PIB Taboão. Está no ar o TV Comunique Online. Quarta-feira, às 19h30, culto online. Participe e convide seus amigos e familiares. Manhãs com Deus, do dia 3 ao dia 8 de agosto. Ore onde você estiver, a partir das 6 horas da manhã. Temas das próximas lições da EBD. Jovens e adultos. A conduta do crente no mundo, Efésios 5 e 6. Adolescentes. Os desafios de lidar com os sentimentos, Filipenses 4, 4 a 7 e Tiago 4, 1 a 12. Culto Memorial Presencial, dia 23 de agosto. Preparem-se! Fiquem atentos às programações online da PIB Taboão. Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, Devocional para o PIB Kids. Às 11 horas, Devocional para as crianças de 10 a 12 anos. E às 19 horas, Culto de Adoração e Louvor. Irmãos e amigos, não deixem de participar das nossas programações e nos acompanhem nas redes sociais. Que Deus abençoe! Tchau! Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, é o Consolador, divino fogo santificador, e nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia.
noite, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos realizando este culto para o Senhor, através desse meio que Ele tem nos dado, que Ele tem nos possibilitado, para que a palavra de Deus chegue até a casa dos irmãos e para que neste momento nós estejamos sendo alimentados por essa palavra santa e maravilhosa, que fala aos nossos corações, desde o início até aqui. E sabemos, né, meus irmãos, que não tem sido tempos fáceis que nós estamos vivendo. Eu acredito que, assim como eu, muitos irmãos têm ficado, no mínimo, incomodados com toda essa situação. Antes nós tínhamos um jeito de viver e agora nós estamos nos readequando de diversas formas a tudo aquilo que está acontecendo. E as notícias, ultimamente, né, têm nos dado aí uma certa expectativa de retomarmos as atividades presenciais, sejam nas escolas, no trabalho ou até mesmo aqui na igreja, mas mesmo assim nós sabemos que nós precisamos ainda continuar tomando cuidado, porque nós não temos como mensurar, né, o que esse vírus ele pode fazer. São tantas coisas que estão acontecendo e a gente tem estado, de fato, muito confuso, mas nós temos uma certeza, a certeza de que o nosso Deus ele está conosco e de que Ele sabe de todas as coisas, e porque nós temos essa certeza, vamos continuar então, buscando nele a nossa fortaleza, o nosso refúgio e tudo aquilo que precisamos. Vamos iniciar mais este culto, onde nós já cantamos, e agora eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oremos. Deus Santo e Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque diante de tudo isso que tem acontecido no mundo nos dias de hoje, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Sabemos que o momento ele é muito delicado, ele é complicado, mas o Senhor está conosco e o Senhor tem o domínio de todas as coisas nas tuas mãos. E porque cremos nisso, ó Pai, nós nos colocamos diante de ti, humilhados, prostrados e confiantes de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, mesmo nestes tempos difíceis. Te pedimos de uma forma muito especial, ó Deus, por todos os nossos irmãos, amigos e familiares que nestes momentos estão desempregados, estão enfermos, estão passando por algum problema emocional, psicológico ou espiritual. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. E nós queremos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, para tocar os nossos corações, para nos consolar, para nos mostrar aquilo que precisamos fazer e para confortar-nos, porque apesar deste momento estar sendo difícil, estar sendo triste, estar sendo delicado, nós temos alegria no Senhor, nós temos gratidão no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós temos recebido também nestes momentos muitas notícias boas. E queremos nos alegrar também com aqueles que estão se alegrando, e queremos que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor, a vida de cada irmão aqui da nossa igreja, de cada família aqui representada. Ó Deus, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um, que o Senhor possa continuar nos sustentando e nos abençoando em tudo o que formos fazer, e que tudo o que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome, inclusive este culto que prestamos a Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a música Salmo 19, que na verdade é uma oração. Que essa seja a sua oração, como é para a gente também. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes agradem ao nosso Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável a
salvação. Agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Bom, meus irmãos, chegamos no momento da nossa reflexão dessa noite e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que tem falado muito ao meu coração desde que essa pandemia chegou. Esse texto, ele vem tocando o meu coração, eu venho pensado nele nesses dias que a gente está vivendo. E agora que eu tenho essa oportunidade de compartilhar com os irmãos, então, uma porção da palavra de Deus, eu decidi ler ele com um pouco mais de carinho. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 3, nos versos de 9 a 15. E o tema da nossa reflexão será: no tempo de Deus. Os irmãos sabem e conhecem, né, o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Ele é talvez o capítulo mais famoso do livro de Eclesiastes. São 12 capítulos que Salomão ele despende tempo ali da sua vida para observar como que os homens vivem e o que eles fazem enquanto eles estão aqui nessa terra. E Salomão, ele conclui por diversas vezes que tudo o que a gente faz é pura vaidade. Mas hoje nós vamos nos atentar mais à questão do tempo, né, que está lá no capítulo 3. E o capítulo 3 ele já inicia no primeiro versículo, nos dando duas lições muito importantes que vão nos ajudar a entender um pouco mais os versos que nós leremos em seguida, dos versos de 9 a 15. O versículo 1, ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, esse versículo, primeiro, ele nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. Nascer e morrer, chorar e rir, abraçar e afastar-se de abraçar. Essa questão é muito interessante que a gente encontra lá no versículo 5, porque Salomão, não sei se ele sabia que no ano de 2020 a gente estaria se afastando de abraçar, ou se naquele tempo o mundo também viveu uma pandemia. Mas existe também esse tempo, meus irmãos, o tempo da gente se afastar de abraçar, o tempo de buscar e o tempo de perder, o tempo de guerra e o tempo de paz. E o que a Bíblia nos mostra aqui é que a vida, ela é recheada de surpresas, né? Ela, por diversas vezes, tem momentos muito bons, mas a Bíblia também nos mostra que a vida também vai ter os seus momentos ruins. E por diversas vezes nós seremos incapazes de evitar que estes momentos aconteçam ou mesmo de consertá-los. E diante dessa situação só nos resta uma coisa: confiar em Deus. E aí eu me aproprio das palavras do irmão Wellington no domingo passado, onde ele afirmou que ele ousava dizer que talvez esteja faltando um pouco de fé nos nossos corações. E eu concordo com o irmão Wellington, eu creio que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde nós estamos sendo desafiados a confiar totalmente em Deus e muitas vezes nós não estamos conseguindo fazer isso. E nós precisamos fazer, se quisermos ter paz nestes momentos de dificuldade. Mas a Bíblia também fala nesse primeiro versículo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então cada tempo, meus irmãos, ele carrega consigo um propósito. Nada acontece por acaso. Nós fomos pegos de surpresa sim com essa pandemia. Nós não imaginávamos que nós estaríamos vivendo essa realidade agora. Eu creio que muitos dos irmãos tinham feito planos, sonhos para este momento que nós estamos vivendo, e eles foram totalmente mudados, né? Mas uma coisa é certa: Deus ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Deus sabia que no final do ano de 2019, uma doença chegaria lá na China e ela se espalharia por todo o mundo, gerando esse isolamento social que a gente está vivendo e causando todo esse medo, toda essa preocupação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E se nós acreditamos nisso,
nós precisamos de fato exercitar mais a nossa fé, porque Deus, ele sempre esteve presente. Fosse no dilúvio, fosse na escravidão de 400 anos, fosse no cativeiro e domínio de outras nações, fosse na gripe espanhola, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, e agora não é diferente. Deus, ele está com os braços abertos e de mãos estendidas para nos ajudar. Ele não nos desampara. E Ele sempre estará conosco, até a consumação dos séculos. E porque nós temos essa verdade nos nossos corações, é um tempo agora, com certeza, de muita dificuldade, mas também que nós vamos passar com Deus, com Ele cuidando da gente e nos mostrando o que nós devemos fazer e o que nós precisamos fazer. Precisamos confiar nisso de fato. E aí a gente chega então nestes versos que eu separei para a nossa reflexão, que são continuação dessa introdução que a gente acabou de fazer, os versos de 9 a 15. Eu vou começar lendo os versos 9 e 10, onde a Bíblia nos diz o seguinte: O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Aqui fica claro que Salomão, ele estava falando de um trabalho assalariado, né? A gente trabalha, a gente se esforça para que a gente conquiste alguma coisa. E o que a gente ganha com todo o nosso esforço? Talvez um reconhecimento, talvez não. O nosso salário, algum dinheiro para a gente conseguir pagar as nossas contas, ou comprar aquilo que a gente gosta, ou empreender uma viagem, talvez até planejar comprar a nossa casa, ou um carro zero. E tudo isso, meus irmãos, é importante a gente fazer sim. Mas o que a Bíblia também nos mostra aqui é que, independente dos esforços que a gente despenda naquilo que a gente quer para as nossas vidas, existem coisas que nós não conseguimos mudar. E diante de tudo isso, nós precisamos confiar em Deus, porque somente Ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E trazendo para a nossa realidade dos dias de hoje, nós estamos trabalhando para que essa pandemia ela acabe logo. Todos nós estamos nos esforçando, todos, eu acho que é muita gente, mas boa parte da humanidade está se esforçando para que isso acabe logo. Nós estamos gastando os nossos esforços nisso. Nós estamos usando máscaras, nós estamos usando o álcool em gel, nós estamos usando o afastamento social, o isolamento social, para que tudo isso acabe logo. E nós sabemos também que, se Deus quisesse, Ele poderia enviar agora os seus anjos sobre a terra e acabar com tudo isso, destruir esse vírus e, num milagre maravilhoso e inexplicável, acabar logo com todo esse problema. Mas Deus, Ele confia a nós essa tarefa de desenvolvermos um tratamento, de desenvolvermos um medicamento, uma vacina. E Ele também nos revela que essa tarefa, por muitas vezes, ela é difícil, ela nos aflige e ela nos ocupa. Além disso também, nestes tempos, o nosso trabalho tem sido um pouco diferente, né? Alguns ainda conseguiram manter os seus trabalhos como eram antes da pandemia, por uma necessidade, mas muitos outros dos nossos irmãos estão trabalhando de uma forma muito diferente, estão sendo desafiados a trabalharem de forma diferente. Mas em todas essas questões que nós estamos colocando, uma coisa é certa: Deus é quem nos dá o nosso trabalho, Deus é quem nos dá as condições de nós fazermos tudo o que estamos fazendo, e também é Deus quem nos tira aquilo que nós gostaríamos de ter, né? Neste momento, o abraço, o carinho, o convívio que nós tínhamos anteriormente e agora nós não podemos ter. E Deus, Ele sabe, meus irmãos, que nós estamos passando por isso. E porque nós temos essa certeza, nós precisamos aprender a descansar cada vez mais no nosso Senhor. Em seguida, o versículo 11 nos diz o seguinte: tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Então, mais uma vez, esse versículo nos mostra que tudo o que Deus faz é apropriado ao seu tempo. E por mais que a gente não goste do que estamos vivendo, o que nós estamos vivendo é apropriado a esse tempo, porque Deus, Ele sabia que isso aconteceria e nós precisamos confiar nisso. E outro fato interessante desse versículo é que a Bíblia nos revela que Deus, Ele colocou a eternidade ou o mundo no coração do homem. Isso mostra que, de alguma forma, Deus colocou esse sentimento de grandeza nos nossos corações, esse desejo de querermos salvar e querermos mudar as coisas. E esse sentimento, ele é muito importante se nós direcionarmos ele para o lugar certo, o que muitas das vezes nós não fazemos. Existem muitos momentos na nossa vida
que nós, como criaturas, queremos ser o Criador. Queremos ter o controle de tudo nas nossas mãos. E isso é muito perigoso, porque nós não temos como controlar quem vai nascer ou quem vai morrer. E como que as coisas vão se suceder a partir de agora? Nós temos visto um esforço muito grande das nossas lideranças políticas, religiosas, da medicina também, para que tudo isso acabe. Mas a cada dia que passa, o que nós vemos é cada vez mais incertezas, Eu acredito que se a gente se perguntasse agora, quando que tudo isso vai acabar? A resposta de todos os que estão na linha de frente, dos que estão também na linha de trás seria, eu não sei. E porque nós não sabemos, nós precisamos acreditar e confiar que Deus tem tudo apropriado ao seu tempo. E a Bíblia também nos revela nesse versículo que nós jamais chegaremos a compreender inteiramente o que Deus faz. Isso também se revela lá em Romanos, capítulo 12, no verso 3, quando Paulo ele fala que nós não devemos querer saber mais do que nos convém saber. E como seres humanos normais, muitas das vezes nós queremos entender todas as coisas. Mas a Bíblia nos revela que, infelizmente, nós não conseguiremos. E é exatamente nesse momento onde a gente não entende que a gente precisa, mais uma vez, depositar toda a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no nosso Senhor, pois Ele nos pega no seu colo e Ele nos carrega e Ele nos leva para onde Ele quer. Os dois versos seguintes, os versos 12 e 13, eles são uma espécie de deleite, uma espécie de conforto para os nossos corações. Porque diante de tudo isso que Salomão apresentou até aqui, ele diz o seguinte: compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que pode comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Então nós vemos aqui que, independente de nós termos sim esses momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos entender que é se alegrando no Senhor e fazendo o bem que nós encontraremos a verdadeira felicidade. E nesses momentos também não é diferente, meus irmãos. Infelizmente, a gente não pode fazer o que a gente fazia antes. Mas a nossa igreja ela tem trabalhado para ajudar as pessoas que estão precisando. Nós também podemos fazer o mesmo, nem que seja através de uma oração. Nós podemos fazer o bem. E fazer o bem é encontrar a verdadeira felicidade. Além disso, o nosso pastor ele já destacou aqui por diversas vezes a diferença entre alegria e felicidade. A alegria, ela é o fruto do Espírito. Então, ela é perene. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós temos alegria. E essa alegria ela não se acaba, enquanto a felicidade ela é momentânea. E aí o exemplo de tudo que nós falamos agora, Quando um bebê nasce, é momento de muita felicidade, carregada, lógico, juntamente com essa alegria. Mas quando alguém que a gente ama acaba morrendo, é um momento de tristeza, mas que nós passamos com alegria no Senhor, porque nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, como nós acabamos de ver aqui no capítulo 3 de Eclesiastes. E este momento que nós estamos vivendo agora é um momento ruim, é um tempo difícil, é um tempo onde nós temos visto um aumento do número de divórcios, do número de agressões domésticas, o número de desempregados, que já era grande, continua crescendo, o número de pessoas infectadas e de óbitos também não para de crescer. E todas essas notícias, elas nos preocupam e elas nos deixam, de fato, aflitos. Mas nós precisamos aprender, mesmo diante dos desafios, a aproveitar a vida, como a gente vê nestes dois versos. Porque Salomão, ele diz que comer, beber e desfrutar do nosso trabalho é um presente de Deus. E aqui vai uma recomendação para cada um de nós, Nós trabalhamos e nós gastamos a nossa energia para conquistarmos aquilo que nós temos. Mas se a partir de tudo isso nós não soubermos aproveitar tudo o que nós recebemos de Deus, nós não estaremos fazendo da forma correta, pois nós não estaremos aproveitando esse presente que Deus nos dá. Do que adianta a gente trabalhar das 5 horas da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, se a gente não souber aproveitar todos estes recursos que Deus confia às nossas mãos para se alegrar, para fazer o bem e para desfrutar de todo o fruto do nosso trabalho. E agora, neste momento, não é diferente, Nós estamos nos esforçando para que tudo isso acabe. Nós estamos nos protegendo, nós estamos nos cuidando, primeiramente da nossa saúde, para não contaminarmos outras pessoas. E como consequência de tudo isso, que essa doença ela pare de aumentar, ela pare de se propagar.
Então nós precisamos ter fé de que nós estamos fazendo a nossa parte e confiando no Senhor, nos alegrar. Ter a certeza de que a vida ela é uma só. E nesse momento nós precisamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado e saber valorizar o momento que nós estamos tendo, mesmo que distantes dos nossos familiares mais longínquos ou dos irmãos da nossa igreja, mais próximos daqueles que estão debaixo do nosso teto. Nós precisamos saber desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos dado como presente. E os últimos versos nos dizem o seguinte, os versos 14 e 15. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Então aqui, Salomão, ele destaca uma das características mais maravilhosas do Deus que nós servimos. A sua soberania, a sua onipotência e a sua onisciência. Tudo o que Deus faz durará eternamente. E Ele faz isso para que nós possamos temê-lo. E porque nós cremos nisso, como eu falei no começo, Deus ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Da mesma forma que Ele é o único neste exato momento que sabe quando ela chegará ao fim. Não tem mais ninguém na face dessa terra que sabe quando esse dia chegará. Apenas Deus sabe quando esse dia chegará. E aí eu gostaria de fazer uma analogia aqui. Vamos pensar numa família que vai empreender uma viagem de Taboão da Serra para uma cidade no interior de Minas Gerais. Essa família tem o pai, a mãe e 3 crianças. Elas se arrumam e entram dentro do carro. O pai sabe exatamente que ele vai levar aproximadamente 7 horas e pouco mais de 600 quilômetros para chegar aonde ele quer. Mas as crianças no banco de trás não fazem ideia do que isso significa. E elas então sentam no banco de trás e o carro começa a ser dirigido pelo pai e passa por diversas paisagens durante o caminho. E as crianças olham para o lado e elas se sentem um pouco perdidas, mas elas não estão preocupadas, porque elas sabem que o pai delas está no volante. E elas se sentem seguras, porque elas sabem que o pai delas vai levar elas para um lugar certo, para um lugar que vai ser bom para elas. E no meio do caminho é muito comum que essas crianças elas comecem a perguntar: pai, está chegando? E passa mais um tempinho, elas perguntam: pai, está chegando? Até que elas se cansam de perguntar e elas acabam pegando no sono. E elas, quando acordam, chegam finalmente no lugar que o pai tinha planejado. Um lugar legal, um lugar bom, seja a casa do vovô, a casa da vovó ou um hotel muito diferente. E neste momento que nós estamos vivendo é mais ou menos isso, meus irmãos. Nós estamos empreendendo essa viagem dentro dessa pandemia, e nós não fazemos ideia de onde nós estamos. Nós olhamos para o lado e nós vemos árvores, nós vemos o céu azul com algumas nuvens em forma de algodão doce, mas nós não sabemos onde nós estamos. Mas se o motorista deste carro for Deus, nós saberemos que nós estamos indo para o lugar certo. Nós saberemos que nós estamos indo para um lugar seguro. E nós poderemos então repousar a nossa cabeça e dormir até o final da viagem. Então, neste momento, não é tempo para nós confiarmos nas pessoas que estão arrumando brigas, nas pessoas que estão tendo conflitos, e nós temos visto, são conflitos e interesses políticos e tantos outros que nós temos visto, mas é momento de nós deixarmos o nosso Pai dirigir o carro para o lugar certo. Nós não sabemos onde tudo isso dará. Nós não sabemos se o fim dessa pandemia será de fato o apocalipse e a volta de Jesus. Mas se for isso, irmãos, faz mais de 2000 anos que a gente está esperando por esse momento. Então é tempo da gente se preparar. Mas e se também o final de tudo isso seja um reavivamento ou uma reforma da igreja? Porque nós também estamos precisando de tudo isso. Nós precisamos repensar no que a igreja tem feito, não somente nesse tempo de pandemia, mas mesmo quando este tempo ele não é real, quando ele não é verdade. Quando tudo isso acabar, o que será da Igreja de Cristo? E eu sei que a resposta correta só estará naqueles que estiverem neste momento buscando de fato aquilo que Deus tem para as suas vidas. Então, mais uma vez, quando que tudo isso vai acabar? No tempo de Deus. É só no tempo de Deus que as coisas realmente fazem sentido. E porque nós temos essa certeza, nós precisamos mostrar para o mundo que ainda há motivos para a gente ter esperança, para a gente ter alegria e para a gente ter paz. Porque no banco do motorista está o nosso Pai, que vai nos levar para um lugar seguro no final de tudo isso. E porque acreditamos nisso e confiamos nele, nós descansamos em paz, porque Deus está cuidando de nós.
E esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu espero que ela possa ter tocado os nossos corações e que ela nos faça refletir em tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos sentindo e pensando nestes tempos difíceis. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão e que Ele nos ajude. Vamos cantar o hino do cantor cristão 384, A Voz de Jesus. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração de consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que triste humilhando, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Qual maior prazer lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chegamos ao final de mais um culto, meus irmãos, com a graça e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder transmitir a sua mensagem para os irmãos da nossa igreja e para todos aqueles que nós estivermos compartilhando o link. Nós agradecemos a todos que puderam assistir, a todos que permitiram que nós estivéssemos aí na telinha de suas casas para compartilhar um pouco daquilo que Deus ainda está fazendo, mesmo nestes tempos difíceis, mesmo nestes tempos de isolamento. Uma gratidão especial à vida de toda a equipe que está aqui comigo, né, que está trabalhando desde o
primeiro dia até aqui, para que a mensagem de Deus seja proclamada nos 4 cantos da terra, e a cada um dos irmãos, a cada uma das famílias, que nós continuemos lembrando de orar pelos nossos enfermos, pelos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade financeira, pelo desemprego. Nós sabemos que muitos também estão tendo os seus salários cortados, e que o Senhor possa então estar nos sustentando nestes momentos de dificuldade. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar este culto. Oremos. Deus Santo e Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós reconhecemos, através da leitura da Tua Palavra e através de tudo aquilo que o Senhor fez na história e ainda faz nos dias de hoje, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos limitados, ó Deus. E porque reconhecemos isso, ó Pai, nós queremos descansar no Teu colo, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e de que o Senhor ainda fará grandes coisas nas nossas vidas. Estamos preparados, ó Pai, para o que der e vier, porque nós temos a certeza de que Jesus está no nosso barco, e não importa a tempestade que vier sobre nós, o Senhor é o único que tem o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a natureza e sobre todas as coisas, e inclusive sobre este vírus e sobre esta doença, ó Deus. E porque cremos nisso, nós continuamos pedindo que o Senhor abençoe os profissionais da saúde, os cientistas que estão trabalhando, ó Pai, no desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento, de um tratamento, para que isso chegue logo ao fim. Te pedimos também que o Senhor esteja abençoando todas as famílias que estão enfrentando neste momento esta doença, que o Senhor tenha misericórdia de cada família, ó Pai, e que o Senhor possa também, ó Pai, estar consolando aquelas famílias que estão neste momento enlutadas por conta desta doença e de tantas outras que nós sabemos que tem acometido a humanidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que possamos, ó Pai, continuar alegres e gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor faz e o Senhor sempre fez na história. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso, porque o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas e porque o Senhor não permite que nada aconteça se o Senhor não tiver um propósito ainda maior para realizar no mundo e nas nossas vidas. E porque temos essa certeza, nós Te louvamos, nós Te amamos e nós Te adoramos e oramos no nome de Jesus. Amém.